Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos falar das expectativas do lado empresarial. Se tem uma expectativa muito favorável quanto ao impacto que a reforma da Previdência possa ter do ponto de vista de confiança, o impulso que isso poderia dar para contratações, para investimentos, mas vamos ver na prática se é isso mesmo. O que falta para a economia brasileira conseguir engatar um crescimento mais vigoroso. Eu estou aqui do meu lado com José Veloso, que é presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. José Veloso, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E Joseph Cury, que é presidente do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Joseph Cury, boa tarde. Prazer estar com você e com o Veloso. Bom, e com, claro, os nossos participantes. E eu quero saber a voz aí, a opinião dos empresários. Reforma da Previdência aprovada, produzindo aí um impacto positivo do ponto de vista de trajetória de contas públicas. Seria um fato relevante para impulsionar investimentos e contratação? Muito relevante. Nós da indústria de máquinas e da indústria como um todo, a gente entende o seguinte, que sem a reforma da Previdência nós não temos futuro. Uma das grandes questões da falta de crescimento do país, da falta de geração de emprego do país, é a questão dos juros altos. Então, o Brasil precisa resolver o problema fiscal para abrir espaço para reduzir juros. Entendemos que se a reforma da Previdência ela não sair, pelo menos até a metade desse ano, começa a comprometer o governo Bolsonaro. Por outro lado, o lado otimista saindo a reforma, e nos parece que vai sair, porque a gente já vê uma mobilização da sociedade da importância desta reforma. Saindo esta reforma, o otimismo vai crescer e aí a gente abre para boas expectativas para o decorrer do governo Bolsonaro. Joseph Cury, e as pequenas empresas, que sempre podem alavancar uma geração maior de empregos, e a gente sente uma carência enorme de empregos, porque tem uma questão não só de investimento, mas de reação de consumo. Eu queria dar alguns dados da nossa pesquisa Datafolha, que é a pesquisa mensal, cujo campo foi feito entre o dia 19 e 29 de janeiro. Expectativa dos empresários em relação a 2019. 78% dos empresários estão extremamente otimistas. Pesquisa pública Datafolha. Agora, quando você vem para o mundo real, econômico, não a expectativa, os desafios estão aí. Se tiver 3 dados, eu acho que falam por si. Emprego, no ano passado, 2018, 48% das empresas fecharam com 7 empregos a menos do que no início de 2018. Quando você fala de crédito, não existe crédito no mercado e quando tem taxas de juros exorbitantes. E por último, quando você fala de vendas e produção, as demissões falam por si só dessa queda. 2019, os desafios da reforma da Previdência estão aí colocados. São importantes, mas eu queria expandir um pouco do macro para a gente chegar no micro. Vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo no Japão, Estados Unidos, França, etc. O que todos eles estão fazendo? Preservando aquilo que de mais valioso que eles têm, chamado mercado interno. Quando você fala micro e pequena empresa, nós estamos falando do mercado interno. Essas micro e pequenas empresas estão passando por uma crise há 4 anos consecutivos e não existe melhoria de cenário. Pelo contrário, a Receita Federal acabou de excluir 526 mil empresas do sistema simplificado do Simples Nacional. 7 empregos em média. Nós estamos falando só aí 3 milhões e 600 mil pessoas que ou elas vão para absoluta informalidade agora, não é daqui a 1 ano, 2 anos, agora, ou elas saem do mercado porque estarão desempregadas. Então nós temos cenários emergenciais do hoje, do agora, que precisa mexer na economia já, não é daqui a 1 ano, que ninguém suporta. E segundo, as medidas estruturais necessárias e indispensáveis. E temos uma convergência contra a necessidade da reforma da Previdência, mas não só a reforma da Previdência. Uma reforma tributária, uma reforma que dê ao empresário igualdade de condição competitiva com o resto do mundo, que hoje nós não temos. Qualquer cenário que você pegue para concorrer com países de primeiro mundo, as empresas no Brasil, de uma forma geral, e eu não falo por toda a indústria, eu falo pela micro e pequena indústria, nós não temos igualdade de condição. Pega a taxa de juros, nós somos a maior taxa de juros. Você pega meios de produção, tecnologia e inovação,
qual é o investimento em inovação, tecnologia feita no Brasil? Apesar de termos profissionais de primeiríssima linha, mas qual é a política? Pega o Small Business Administration, que, dos Estados Unidos, por exemplo, que incentiva e apoia a micro e pequena empresa. Quantas patentes saíram de lá? Quem são os campeões? Por exemplo, a Tesla, que hoje é um líder mundial de tecnologia, começou com apoio dado a uma micro e pequena empresa, que era a Tesla, e vários outros. Então, o que é que está faltando? Está faltando enfoque, claro que no mercado interno, na micro e pequena, e isso vai trazer crescimento, geração de emprego e desenvolvimento. Nós não estamos dizendo fecha a economia, etc. Nós estamos dizendo faça como os outros países do mundo estão fazendo. Isto trará oportunidade de emprego. Agora, duas verdades estão colocadas. O emprego do futuro, não estou falando hoje, mas do futuro, ela vai ter duas vertentes. Uma, que é a vertente tecnológica, que eu acho que o Veloso deve falar a respeito disso, da inovação, etc., da tecnologia, que é um outro perfil. E um outro, que é a característica da micro e pequena, que é intensiva em mão de obra. Ela não é intensiva de capital, ela não tem investimentos e não tem acesso a crédito. Então, cada vez mais, o emprego estará deslocado para a micro e pequena empresa no nosso país. Isso da indústria, no comércio, no serviço, na agricultura, etc. Agora, a indústria tradicionalmente é o setor que gera empregos de melhor qualidade. E a gente tem visto a recuperação do mercado de trabalho desde o ano passado muito calcada na informalidade. A indústria tem como ampliar efetivamente as contratações se a economia entrar numa trajetória de crescimento mais sustentável? Houve essa mudança, até Joseph Cury citou isso daí, porque muitos analistas antecipam as dificuldades de o emprego voltar a uma situação de normalidade, mesmo com a economia crescendo mais, e isso pode até atrapalhar, por inovações, por incorporação de novas tecnologias, aumento de produtividade, é por aí mesmo? Olha, o emprego na indústria, ele realmente, quando voltar, a indústria voltar a empregar mais consistentemente, ele vai mudar. É lógico que com esse período longo de crise, as empresas se adequaram ao custo do Brasil. Dar emprego no Brasil é muito caro. Só para dar um número fácil de entender, essa indústria que não tem emprego informal, principalmente a indústria de máquinas, que não tem emprego informal, então se eu pago R$100 de salário, o meu funcionário recebe 60 e eu gasto 170. Então é muito caro empregar. É caro para quem paga e pouco para quem recebe. E fica uma quantidade de recursos enorme pelo meio do caminho, com várias rúbricas. Então, esta reforma, as reformas que nós vamos fazer, uma das reformas importantes e que está sendo prometida pela equipe do ministro Paulo Guedes, é a desoneração da folha, tornar mais barato para o empregador empregar e o empregado receber mais dinheiro no fim do mês daquilo que o empregador realmente paga. No entanto, com esta crise, as empresas se adaptaram para ter melhoria de produtividade, ou seja, fazer mais com menos insumos. E aí o insumo é o emprego, né? Então a gente entende que a indústria, quando ela tiver efetivamente uma retomada, ela não vai empregar mais a mesma quantidade que empregava para produzir a mesma coisa que produzia. Ela vai empregar menos. Então ainda será uma grande alavanca de emprego, é um emprego formal, é um emprego de qualidade, mas ele não terá mais a quantidade de geração de empregos que o Brasil necessita. Outra questão, a indústria de transformação, ela paga um salário, em média, 36% acima do que o salário médio brasileiro, pegando todos os setores. E a indústria de máquinas, que é uma indústria que tem alto valor agregado, alta tecnologia, e não só de máquinas, por exemplo, a indústria de automóveis, a indústria de telecomunicações, a indústria de informática, essa indústria que tem mais geração de tecnologia, ela paga, em média, 36% acima da indústria de transformação. Então pega uma indústria como a nossa, que é uma indústria que agrega valor, ela paga entre 70% e 80% a mais do que a média do brasileiro. E isso a média daquele que tem emprego formal.
O problema é que o emprego voltando, se a gente pega os números do CAGED, quando houve alguns suspiros aí de retomada de emprego, a gente percebe que está aumentando o emprego informal. E também está aumentando... O CAGED mostra uma estabilidade muito maior do que os números do IBGE, que aí pega emprego informal também, né? Exatamente. Então, esse é um nó que nós temos que desatar, né? A retomada do emprego formal. E, para isso, nós temos que ter uma agenda de competitividade, como já foi citado aqui, nós temos que ter essa agenda, mas uma agenda que passe pela desoneração da folha de pagamento e que o emprego não seja um custo tão alto para o empregador. Eu quero colocar essa coisa da desoneração, só para a gente não perder esse ponto. Foi dada a desoneração no governo anterior, não no governo anterior de Michel Temer, ainda na época de Dilma Rousseff, e a gente não viu o resultado efetivo em termos de geração de emprego. E aí entrou no pacote de cortes de estímulos proposto por Paulo Guedes. Ele quer reduzir o máximo possível todos os benefícios tributários e depois trabalhar uma questão de reformulação mesmo da tributação. Mas aí nós pegamos, por exemplo, tivemos problemas recentes da indústria automobilística, que é um setor que ciclicamente conta com programas específicos de estímulo. Então a gente vê que há um problema estrutural no Brasil que vai além de algumas reduções pontuais de tributos. Até no caso da indústria automobilística, a gente sabe que o carro brasileiro é altamente tributado, é dos mais caros do mundo, né, para carros do mesmo padrão. Então há necessidade de uma mudança muito mais profunda, não é? Veja, aprofundando um pouquinho esse tema, nós temos algumas reflexões a fazer aqui. Primeiro, nós, infelizmente, estamos assistindo a indústria automobilística embora. A Ford fechando a operação em São Bernardo do Campo. Você tenta segurar, mas com limitações, porque é uma estratégia global, né? A Ford já definiu que parou a produção de caminhão, está parando a produção de um veículo, etc. Está decidido isso. Pelo menos foi anunciado oficialmente pela companhia. Você tem multinacionais na área de adubos e outras áreas indo embora do Brasil, fechando a operação. Agora, por quê? Porque você não está dando igualdade de condição competitiva às empresas. A coisa não é o custo salarial. O custo salarial é uma fatia dessa equação. A pergunta é, qual o custo da energia elétrica no Brasil comparado a outros países? Qual a carga tributária no Brasil comparado a outros países? Quais são os incentivos dados às empresas para que elas possam continuar investindo, crescendo e indo adiante? Eu não conheço um país do mundo, se você pegar a Alemanha, 2 semanas atrás, ela acabou de determinar que nenhuma empresa alemã pode ser vendida para outra empresa que não seja uma empresa alemã, desde que ela seja uma grande empresa. Agora, o que nós precisamos entender é a economia como um todo. A base da economia da grande empresa, quem é o grande cliente dela? É o micro e o pequeno. É o mercado interno. Claro que ela exporta, vai lá para fora, faz parte do jogo. Agora, o sustentáculo é o micro e pequeno. Agora, quando nós falamos de poder de compra, nós estamos falando de massa salarial, nós estamos falando de poder aquisitivo, gente que pode ir lá e comprar um produto, nós estamos no caminho de continuar diminuindo este mercado interno. Por quê? As demissões estão aí. Nós temos que enfrentar a realidade. E a pesquisa, não mente, ela é antecipadora de tendência considerada pela Datafolha. Agora, como que você reverte isso? Você consegue gerar mais emprego que garante consumo, que garante a atividade do setor empresarial? Primeiro, com financiamento, que hoje não tem. Financiamento de longo prazo, incentivo à geração de emprego. Segundo, uma política de valorização do empresariado e do trabalhador, que hoje não tem. Terceiro, com uma redução de carga tributária extremamente direta, objetiva, dando competitividade. Quarto, preservando o mercado interno. Se essas medidas forem feitas, você vai ter geração de emprego já. E parar de empurrar o empresário para a informalidade e para a ilegalidade, que é o que o governo está fazendo. Agora, preservar o mercado interno, como que é? Você tem o direito. Eu queria fazer essa resposta. É o seguinte, o Brasil precisa, concordo, com uma agenda de competitividade. Nós temos um governo que está começando. Se a gente pegar o que está sendo dito pela equipe econômica e o que eles estão dizendo em linhas gerais. Primeiro, diminuição de juros bancários. Estão respondendo acho que talvez, principal reclamo do setor produtivo.
Então, esse governo está prometendo diminuir juros através de algumas ações. Essa semana passada, por exemplo, voltou à votação a questão do cadastro positivo. Aumento de concorrência entre bancos. Enfim. Não acredito que isso vai ser feito da noite para o dia, mas é uma necessidade e existe um reconhecimento da equipe econômica que a taxa de juros é um impeditivo. Segunda coisa, se promete, está sendo prometido uma reforma tributária aonde não onere o investimento. O Brasil é o único país do mundo que onera investimento e o Brasil é o único país do mundo que onera a exportação. Então, o que está sendo prometido, e ainda não sabemos exatamente como vai, a gente sabe o que, mas não sabemos o como, mas está sendo prometido e nós estamos trabalhando junto ao governo no Congresso Nacional, junto à nossa base de apoio, uma reforma tributária que desonera investimento, desonera exportação e que diminua a carga. O próprio ministro prometeu uma redução de carga da ordem de 34% do PIB para 25% a 20% do PIB. Mas aí tem que resolver a questão fiscal antes, aí vem reforma da Previdência. Mas aí está a história, nós não vamos conseguir fazer a transição dessa situação que nós estamos de pleno desemprego e de queda de PIB, ou um PIB que não reage, simplesmente com ações. O Brasil não aguenta mais ações pontuais setoriais. Isso não cabe mais na nossa agenda. Nós temos que ter uma agenda agora horizontal, acabar com os privilégios, seja os privilégios da Previdência, seja os privilégios de alguns setores da economia, que seja do comércio, seja da agricultura, ou da indústria, ou dos serviços. Nós temos que ter uma reforma tributária que seja igualitária, que traga justiça, que traga transparência, que desonere os investimentos e que traga competitividade. Nós precisamos resolver, como já falamos, a questão dos juros, resolver o problema da Previdência e fazer com que esta agenda caminhe. A única questão que se coloca de um ponto de interrogação e uma coisa que pode trazer uma certa apreensão neste momento é a abertura comercial. O Brasil realmente precisa aumentar a sua corrente de comércio, o Brasil precisa aumentar as exportações e fala aqui o representante de um setor que exporta 40% do faturamento. O setor de máquinas e equipamentos exporta 40% do seu faturamento. No entanto, não temos financiamento à exportação, não temos seguro de crédito para exportação, nós não temos as ferramentas e exportamos. Então o Brasil precisa preparar, é como se estivesse preparando o país com essa agenda de competitividade prometida pela equipe econômica para tirar as amarras do passado, acabar com esses subsídios, acabar com esse protecionismo em alguns setores, fazer uma sociedade mais igualitária e com isso ganhar produtividade, competitividade e aí fazer a abertura comercial. A abertura comercial condicionada a uma agenda de competitividade. E aí sim o Brasil vai estar salvo. Joseph está nervoso. Não, em hipótese alguma. Ansioso. Eu só tenho uma divergência que eu respeito a opinião do Veloso. Se a gente pegar a teoria, está perfeita. O conceito está perfeito. O problema é como é que você sai da posição de hoje, onde eu disse e reconfirmo que o governo se empurrou para a informalidade 526 mil micro e pequenas empresas, é um fato, é incontestável, é realidade, está publicado em todos os lugares, só o governo que não vê. E como é que você vai ter essa fase de transição? Que nós precisamos ter competitividade no setor financeiro, que nós precisamos ter baixa de juros, etc. Nós estamos ouvindo isso há um monte de tempo. Respeitamos a equipe econômica que está lá, o senhor presidente que foi eleito, todo mundo, e desejamos sucesso nessa empreitada. Agora, a pergunta é, quem sobrevive daqui até lá? Como é que você passa por cima dessa ponte? Você não passa. Essa é a realidade. E as empresas têm cada vez menos CNPJs no Brasil, têm cada vez menos oportunidade de emprego, e você está dando um caminho que é exatamente o caminho contrário ao caminho que o governo vem dizendo que quer dar. É verdade que o governo está aí há 60 dias, etc., que é muito curto prazo, etc. Agora, eu não vi nenhum projeto de reforma tributária, a única que eu ouvi é que eles querem acabar com o simples, que nós vamos ter uma área de confrontação. Não tenha dúvida. A ABIMAC defende, por exemplo, que haja barreiras de importação Não? Você é a favor de acabar com o ex-tarifário?
Não. Então, sim. Então, daí você responde já. Então, veja. Mas tem uma ideia e discussão de redução da carga tributária. Sim. Inclusive, Marcos Sintra sempre foi favorável, defensor de uma redução drástica do número de tributos. Então, está na agenda. Sim, agora, está na agenda. O problema é a transição, é sobreviver até lá. O problema é em quanto tempo e como. Dizer, olha, nós vamos ter uma redução da taxa de juros. Realmente houve. Para o aplicador, para o tomador não, subiu o custo do dinheiro. Então, o que nós estamos colocando... Mas eles estão redimensionando também o papel do BNDES. Seria via BNDES? Veja bem, que é importante. Veja bem, o recurso existe. Tá? Recursos existem, existe muita gente querendo investir no Brasil, existe dinheiro lá fora, existe dinheiro aqui dentro, dinheiro que não está sendo empregado na produção. Na hora que o Brasil sinalizar que as reformas serão feitas, e aí eu concordo com a equipe econômica, que não deveria, por enquanto, dizer como vai ser a reforma tributária antes de resolver da Previdência. Porque é uma briga de cada vez. E essa briga da Previdência é uma briga séria. Então vamos discutir a Previdência, equacionada a questão da Previdência, entramos com a reforma tributária. Em relação Sim, a isso, né? eu concordo. Mas agora, na hora que você sinalizar para os investidores que o Brasil vai fazer a lição de casa, que vai resolver o problema do déficit público e que vai resolver o problema do endividamento, que hoje passa de 80% do PIB, na hora que o Brasil começa a melhorar esses números maiores, o investimento vem. Aquele dinheiro que não está direcionado à produção, ele começa a vir. Então, eu acredito que não vai faltar dinheiro para as obras de infraestrutura. Já se fala aí de projetos de monta de 500 bilhões de reais em investimento na área de saneamento. O saneamento ele deve receber... Lógico, tem a medida provisória 868, que ela precisa agora ser aprovada, abriu o mercado de saneamento para a iniciativa privada entrar concorrendo com as estatais, e aí nós vamos ter, num período de 15 anos, investimentos de 500 bilhões para universalizar a questão do esgoto, da água tratada e do esgoto. Então, existe sim, por exemplo, existe dinheiro querendo entrar na área de investimento para geração de energia, transmissão de energia, construção de estrada, construção de ferrovia, construção de portos, tudo isso vai acontecer. Mas o que acontece? Uma coisa atrás da outra. O Brasil sinaliza, primeiro resolver o problema fiscal, com a reforma da Previdência. Depois resolver outros problemas estruturais, principalmente de segurança jurídica. E na hora que o investidor perceber que o Brasil começar a ser um país mais seguro, um país que está fazendo a sua lição de casa, tirar o peso do Estado na economia, porque o Estado, ele traz baixa produtividade para a nossa economia. E na hora que o Brasil tratar de forma igual a todos, o investidor vai acreditar. Eu vou dar só um número para mostrar a assimetria que existe. A indústria de transformação, que nós dois aqui, os nossos dois setores fazem parte, a indústria de transformação, ela representa 11% do PIB brasileiro. E nós somos responsáveis por 30% de tudo que se arrecada. Então, lógico, existe uma carga maior na indústria de transformação do que em outros setores. Então, o que nós precisamos? Precisamos fazer com que o Brasil, aí até um pensamento liberal da equipe econômica nossa, que nós temos hoje, é fazer o que o Brasil seja mais justo com os setores, mais justo com os brasileiros, e aí sim o Brasil, passando essa fase do ajuste fiscal e das reformas necessárias, com certeza o Brasil vai receber dinheiro para novos investimentos. Não são realidades diferentes? Uma grande indústria, falava da competitividade do setor de máquinas, mesmo assim o setor de máquinas tinha restrições a uma abertura maior de mercado. Não, e aí a competitividade dos pequenos que empregam, talvez de uma forma pulverizada, mais do que os grandes. O problema não é a abertura de mercado, o problema é como vai ser aberto. Por exemplo, vamos pegar a indústria de máquinas. Para dar um exemplo, então vamos dar o exemplo da indústria de máquinas. A indústria de máquinas ela tem uma proteção hoje de 14% máxima, mas aí entra ex-tarifário, regimes especiais, a tarifa média de máquinas e equipamentos hoje, a proteção que a gente tem é de 9%. Em relação aos importados. Né? Para importar, a média é 9%. Veja bem, os meus insumos, os insumos que eu coloco na minha máquina, tem uma proteção média de 13%.
Então o setor de máquinas não tem proteção, tem uma proteção negativa, porque os meus insumos têm uma proteção maior do que a máquina. Então o que a gente defende? Você paga mais caro para importar os insumos. Então, o que a gente defende? A gente defende uma abertura comercial desde que, primeiro, uma agenda de competitividade, que eu acho que o Joseph e eu aqui concordamos, uma agenda de competitividade para que as empresas sejam competitivas para exportar e enfrentar a importação. Então, nós temos que ter nessa agenda juros, tributos e tal, mas depois nós temos que ter a lógica de uma escalada tarifária, que existe no mundo inteiro. Ou seja, proteger menos a matéria-prima, depois o produto semi-manufaturado, depois o componente, a parte do equipamento e depois o produto final. Nós não temos problema nenhum de reduzir uma alíquota nossa hoje, que é a máxima de 14%, e trazer ela para 5%, 6% de alíquota, desde que nós tenhamos uma transição, dentro dessa transição, as reformas necessárias para a gente ser mais competitivo e que os nossos insumos sejam menos protegidos do que o produto final. Mas aí o produtor de insumos não vai querer o corte desse estímulo. Joseph, por favor. Exatamente. Duas divergências de visão. Uma coisa é você dizer que tem dinheiro internacional para grandes corporações, para grandes grupos. E realmente tem, e é verdade, e eles têm acesso. Agora eu quero saber se esse dinheiro está disponível para micro e pequeno. A que custo e aonde? Não tem, porque tem que vir via o sistema financeiro. Via o sistema financeiro, não tem nenhum interesse que isto ocorra nesse momento. Tanto é que se você for a um banco hoje fazer uma operação, Denise, a tua empresa não merece crédito, mas você, pessoa física, é um cara muito legal, vou te dar um cheque especial, você pode usar. Então veja, nós temos aqui dois mundos diferentes, que convergem em vários pontos. Então, por exemplo, está concordando com uma abertura comercial, desde que se dê, na nossa visão, igualdade de condição competitiva ao Parque Fabril Brasil. Igualdade de condição competitiva, que foi o que nós colocamos desde o início. Que tenha acesso a crédito em igualdade de condições. Bom, agora, o governo federal, a equipe do ministro Paulo Guedes, o senhor presidente da República Bolsonaro, toda a equipe de governo, estão prometendo essa caminhada. E nós acreditamos nisso. Agora, em quanto tempo? E como? E a que custo? Porque não é responsabilidade dele que criou esse quadro. Eles não criaram esse quadro. Esse quadro está aí colocado. Agora, o problema é que eles são os mandatários do país hoje e são os responsáveis por apresentar a solução. Agora, o setor industrial em que tempo? Brasileiro há muito tempo reclama das condições de modo geral, mesmo nas fases de maior crescimento. Eu sempre ouvi essas reclamações e o que a gente percebe, por exemplo, em relação à indústria, ainda que a BIMAC tenha esses dados melhores de competitividade, o setor industrial ele tem uma pauta exportadora muito pequena diante do universo que nós temos. Então isso demonstra uma baixa competitividade da indústria brasileira. Exatamente. Então ela precisa de proteção para ficar presa em casa, para ter um conforto no âmbito doméstico. Agora ela não consegue se projetar para concorrer no exterior porque ela não alcançou. O que impediu nesse histórico todo? Foi o custo Brasil? Porque é um histórico desde sempre. Não é só a indústria, que quando você falar precisa de proteção. O setor agro do Brasil tem muito mais proteção que a indústria. Mas o agro se projeta mais para o exterior, ele tem mercado, e tem mais proteção. E tem mais proteção. As alíquotas que protegem os bens agrícolas no Brasil são muito maiores do que as alíquotas que protegem a gente vê exemplo do leite recentemente. O leite, a alíquota de proteção é 28% e com o antidumping para a Nova Zelândia aumenta 3,5 pontos e para a Europa 14%. Então na Europa 42%. Né? A proteção da carne brasileira é maior do que de uma máquina. Agora eu pergunto para você, o que está mais exposto ao custo do Brasil? Produzir uma carne in natura ou produzir uma máquina que tem 9 etapas na cadeia produtiva e tal? Então, é lógico que a indústria, está muito mais exposta ao custo Brasil do que, por exemplo, produtos agrícolas. Então, aí você vai falar para o agricultor, mas o agricultor tem o problema da Europa. É verdade, a Europa protege seus mercados, os Estados Unidos protegem seus mercados, o Oriente protege seus mercados agrícolas. Então, o que o Brasil precisa? Então, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa, primeiro, tratar essa questão do comércio exterior com racionalidade. Então, é lógico, você não pode simplesmente abrir um país se não está preparado. Por exemplo, o Joseph Cury fala aqui do custo de capital. O nosso setor é intensivo em capital de giro. Capital de giro para uma empresa de médio porte é de 30% a 40% ao ano. Qual é a atividade
industrial, produtiva, que vai pagar um capital de giro de 30, 40. Então nós temos dois problemas aqui de questão de juros. Um é juro para investimento. Quando eu falava da entrada de dinheiro para o país, eu estou falando na área de investimento em infraestrutura, e não dinheiro para capital de giro das empresas, mas investimentos na área de geração, transmissão, estradas, portos, rodovias, saneamento e tal. É esse dinheiro que entra, e é um dinheiro que entra barato. Ele precisa ter a segurança, mas ele entra barato. Mas o problema do capital de giro da indústria, que a indústria precisa disso, a pequena indústria, a média, e esse é um grande problema. Das empresas de modo geral, aí pega o comércio esse também, é um grande problema. E aí nós temos que tomar um certo cuidado. Você mencionou o BNDES, por exemplo, o BNDES agora tomou uma decisão em janeiro de acabar com o giro do BNDES. Tudo bem, acabou com o giro, mas tudo bem, aonde que eu vou conseguir giro com juros razoáveis? Hoje o capital de giro 30%, 40% ao ano, aí vem aquela coisa, mas se eu tirar o BNDES do mercado, o mercado vai se adaptar. Por quê? Porque como o BNDES tem juros menores, o mercado vai se adaptar e o juro de mercado vai cair. Isso não foi verdade. Não foi verdade quando foi criada, foi extinta a TJLP e criada a TLP. O que aconteceu? Os economistas... juro que acompanha a taxa de mercado, e para básica, investimento, né? Compra de máquinas, investimento e compra de máquinas. O que aconteceu? Na hora que o governo Temer, através do ministro Meirelles, fez a medida provisória 777, que foi convertida em lei e acabou com a TJLP e elevou os juros do BNDES, o que os economistas que defendiam a ideia falavam? Olha, na hora que eu subir os juros do BNDES, os juros do varejo que estão lá em cima, eles vão se equilibrar, vai diminuir os juros dos bancos com a subida do... Porque o BNDES tira a força da política monetária do Banco Central. O que aconteceu? Os juros do BNDES subiram. Hoje você vai comprar uma máquina 14% ao ano, ou seja, muito mais caro do que o retorno que essa máquina vai dar. E os bancos aumentaram os spreads. Aumentaram, porque a Selic ela caiu barbaramente, a inflação caiu de 10% para 3,5% ao ano, a Selic caiu de 14% para 6,5% ao ano. E os juros dos bancários não caíram, pelo contrário, o juro real subiu. Então o que acontece? Faltou combinar, o governo anterior, faltou combinar com os bancos. É uma reclamação que o Joseph colocou desde o início, essa questão do crédito, né? Se a gente pegar, mais uma vez, pesquisa, em janeiro, 42% das empresas não têm capital de giro suficiente. Ponto. Fato real. Não tem acesso a crédito. Ponto. Dizer que eu vou ter concorrência no mercado bancário. Hoje você tem 4 bancos no Brasil, ponto. Que operam mesmo. Né? Isso, não. Tem 4 bancos no mercado. Que opera é outra história. Se elas vão operar ou não é outra história. Que operam controlando o mercado. Porque na pesquisa, 60% dos pleitos são negados ou nem respondidos. E as empresas ainda enfrentam esse problema, porque do lado de pessoas físicas diminuiu esse problema inclusive, alavancou mais liberação de recursos para imóveis e para financiamento de carros. Uma coisa que o Brasil precisa, só me permite, aumentar a questão das fintechs, que é uma questão, lógico, eu concordo, são 4 grandes bancos de varejo, mas o Brasil tem as fintechs, isso é uma coisa que o brasileiro tem que acreditar nisso, e outra coisa são os bancos das cooperativas. Já existem alguns bancos de cooperativa oferecendo capital de giro e oferecendo dinheiro para investimento com valores bem mais baixos do que os grandes bancos. Bom, se isso existe, então o problema de financiamento de máquina está resolvido. Então eu acho que não tem mais discussão. Está tudo resolvido. Nós temos que aumentar esse mercado para aumentar a concorrência entre bancos. Não, é realmente concorrência, sem dúvida alguma. O que eu queria colocar é o seguinte: se nós olharmos no final da linha, nós temos uma convergência absoluta. No meio do caminho é que nós temos uma divergência. Eu não conheço nenhum país do mundo, onde o desenvolvimento não é orientado e incentivado por medidas governamentais. Não tem. Não existe nenhuma empresa no mundo, grande, ou multinacional, ou transnacional, que não teve apoio do sistema financeiro, bancado pelo governo. Mas você não quer o intervencionismo que nós tínhamos anteriormente. Nós não estamos defendendo intervencionismo, nunca defendemos e jamais defenderemos. O que nós estamos dizendo é que nós temos que ter políticas públicas republicanas para que todos possam ter acesso a isso, por isso que é republicano, e que dê igualdade de condição competitiva. Qual seria o caminho?
O caminho eu já dei os 4 pontos. Não, em relação ao crédito, especificamente. O crédito é uma conversa com 6 pessoas numa sala e um ministro. 6 pessoas numa sala, um ministro e uma política dizendo, olha, o que vocês precisam? Você precisa diminuir o depósito compulsório, por exemplo, e colocar esse dinheiro no mercado? Vocês concordam no sistema financeiro? Vocês são nossos parceiros? Ou seja, é sentar e negociar. Não é colocar a espada no peito. Não é furar e dizer você é meu inimigo, mas é uma negociação. Me permita terminar. Me permita terminar. É uma negociação transparente, democrática e verdadeira. Porque, veja, os juros hoje elevados causam ao sistema financeiro uma inadimplência. Causa ao sistema financeiro problemas que ele sabe que ele vai emprestar o dinheiro e não vai receber. Causa que ele fica com o dinheiro em caixa e não empresta. Porque dinheiro tem. Todo esse cenário, você só vai mudar isso com uma conversa franca, negocial e transparente. Enquanto o governo não tomar a iniciativa de fazer essa negociação, isso não vai mudar. Dizer que vai ter concorrência no sistema financeiro, nós estamos falando em anos. Nós não estamos falando em dias ou meses, nós estamos falando em anos. E o grande desafio é como é que a gente consegue criar emprego já, e o único caminho são os pequenos negócios, nada contra os grandes que precisam ser preservados. Eu coloquei aqui que a indústria automobilística fechando a atividade, a indústria de adubo fechando a atividade. É necessário defender a economia como um todo. Agora, isto depende de medidas firmes, pragmáticas e imediatas. O Brasil não tem mais tempo para ficar esperando, porque na linha com que está sendo colocada, que é a linha final, que eu disse que eu concordo, vamos ser francos, nós estamos falando em volta de emprego em 2023, 2024. E a pergunta é, os milhões de pessoas que estão aí, a economia informal que está aí, o governo empurrando mais 526 mil empresas para a ilegalidade e informalidade. Este é o caminho que nós queremos? Nós, que eu estou dizendo, Brasil, não é simples não, eu espero que não seja a BIMAC ou outro. Ninguém deseja isso. Agora, por que é que não muda? Porque tem grandes interesses em jogo. Eu queria dar uma sugestão sobre o Banco Central. E eu só queria terminar, daí se você me permitir. A Previdência é indispensável? É indispensável que ela seja aprovada? Sim. Se ela será ou não, depende agora do Congresso Nacional, depende de emendas, depende de uma série de coisas que não está na nossa mão. Está agora na relação do Executivo, o Legislativo e os anseios da sociedade e os lobbies que vão trabalhar esse cenário. Isso é um fato concreto. O que é que precisa mudar no meio disso? Nós não podemos deixar o país parado esperando só a reforma da Previdência. Nós precisamos fazer todo o resto andar. E se isto não acontecer, nós só iremos aprofundar o tamanho do desemprego, o tamanho da informalidade, o tamanho do desespero das pessoas, a insegurança que vem como fruto disso, a criminalidade que vem como fruto disso e todas as consequências. Então, veja, defendemos essas reformas, sim, mas não após a Previdência. Já. Tome medidas agora. Não tem espaço. Agora, se não tem espaço. Então é o seguinte, não adianta. A reforma tributária vai criar um problema sério na sociedade, vai ter briga de serviços contra comércio, indústria contra agricultura, vai ter problema. Então não dá, não cabe. Eu queria só fazer um comentário sobre o Banco Central. Eu acho que tem algumas coisas que o Banco Central precisaria fazer. O Banco Central teria que trabalhar mais como uma agência reguladora, o que não faz. Então a gente pega balanço de banco, a gente vê o aumento do lucro do banco, o aumento do spread bancário. Aí um grande banco que publicou agora o seu balanço em janeiro do trimestre anterior, ele coloca lá os juros, coloca o spread bancário e coloca lá inadimplência 3%. Um grande banco desses colocou lá uma inadimplência. Ora, o que justifica o spread na inadimplência, a inadimplência é baixa, então está faltando regulação. Precisa de uma mão mais pesada do Banco Central sobre essa questão de spread bancário e regular o spread bancário. Questão de
depósito compulsório é uma alternativa, existem algumas alternativas. Mas uma alternativa importante seria uma proposta que nós da ABIMAQ já fizemos no passado para governos anteriores, que é aproximar as responsabilidades do Banco Central ao que é o Fed nos Estados Unidos. Ou seja, no Brasil, o Banco Central é responsável pela inflação. Então, o que ele faz? Foi o que aconteceu agora na gestão do Ilan à frente do Banco Central. Ele deu uma catapultada na taxa Selic. A taxa Selic demorou muito mais tempo para cair do que a inflação. O juro real aumentou muito, a dose foi alta, mergulhou o país numa recessão e cumpriu com sua obrigação. Já estava em recessão, né? Cumpriu com sua obrigação e derrubou a inflação. Mas lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central ele é responsável pela inflação e pelo emprego. Então, se o Banco Central fosse responsável pela inflação e pelo emprego, ele ia modular melhor e ia estudar melhor qual seria a dose do remédio. Aqui ele dá uma... Mas aqui tem essas mudanças no mercado de trabalho também, como é que ele vai administrar Então, ele isso? dá uma dose cavalar para debelar a inflação e vai. E uma outra medida que precisaria ser, que eu acho que seria interessante, e aqui eu vou gerar uma polêmica aqui. Eu acho que deveria haver um projeto de lei colocando que nós já temos no serviço público que quando uma pessoa sai do serviço público, ele tem uma quarentena de 6 meses. Era 4, virou 6 meses. Eu acredito que todos aqueles que trabalham no Banco Central ou em áreas da economia deveriam ter uma quarentena de pelo menos 5 anos para trabalhar em banco. Para trabalhar em banco. Então, mantém a quarentena que existe hoje, mas se um servidor público que trabalhava na autoridade monetária ou que trabalhava no Ministério ligado diretamente às questões econômicas, que ele tenha uma quarentena maior para trabalhar no sistema financeiro. Isso eu acho importante, porque a gente vê pessoas saindo do setor financeiro indo para governos, gente do governo indo para o setor financeiro e a questão dos juros no Brasil não se resolve. Então eu acho que isso seria uma medida salutar. E eu sei que vai gerar polêmica, mas é uma medida que... Bom, então colocar, a gente precisa encerrar. Joseph, rapidinho, bem rápido. 30 segundos. Tá. Eu acho que quando se fala dessas medidas que vão gerar polêmica, etc., o papel do governo na nossa avaliação não é ser simpático, é solucionar problemas. E a pior atitude que você pode tomar em relação a um problema é fingir que não existe. Ou seja, todos os problemas que foram colocados aqui, que me parece que nós temos uma semi-convergência ou convergência no objetivo final, nós temos uma divergência de timing, de método e como sobreviver. E o papel do governo na nossa avaliação é muito mais profundo do que vai criar polêmica, vai agradar ou vai desagradar. E o Brasil tem uma oportunidade de ouro, diamante lapidado. O governo do presidente Bolsonaro, em janeiro de 2019, 78% de otimismo em relação ao futuro. Ou ele usa isto agora, ou esqueça, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele não terá esse cacife como nenhum outro presidente teve. Então, ou enfrenta agora. E tem os ministérios para isso, não precisa ser o presidente. Existem os ministros para fazer as negociações dos trabalhos. E aqui nós não teremos convergência. Nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil. É verdade. Nós precisamos de menos intervenção e mais liberdades para se empreender no Brasil. E o que nós precisamos é de uma agenda de competitividade. Nós vamos conseguir isso se tirar a mão do Estado de cima da economia. E como é que faz isso? E como é que faz isso? Mudando a legislação e tirando o governo. E tem que fazer já. Vamos fechando por aqui. Economia em Foco, estourando o nosso tempo. Agradeço muito a participação do Joseph Cury, que é presidente do SINP. Muito obrigada. E o José Veloso, que é presidente do ABIMAQ. Muito obrigada também. Essa conversa vai render muito ainda, Denise, né? Eu que agradeço o privilégio de estar com você, Obrigado. Com os nossos ouvintes, com o Veloso. Obrigado, e com todos. E parabéns pelo programa. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do Economia em Foco fica disponibilizado nos canais da Jovem Pan, no Facebook Jovem Pan News e também no YouTube. Uma boa tarde.